Vamos fazer uma oração, logo em seguida vamos fazer o nosso devocional desta noite. Vamos lá. Deus amado, estamos na Tua presença, entendendo que o Senhor realiza aquilo que o Senhor bem deseja e quer, tudo acontecendo segundo o beneplácito da Tua vontade. Estamos aqui, ó Deus, para suplicar ao Senhor que mova os corações, para que haja, ó Deus, um amor genuíno e verdadeiro pelos perdidos, para que no coração do Teu povo haja um despertamento para o valor da palavra, um despertamento para o valor da oração, um despertamento, ó Deus, para o valor da igreja. Ó Deus amado, na Tua presença, suplicamos que Teu Espírito Santo realize uma obra que nós não podemos como seres humanos, uma obra divina, espiritual, uma obra, ó Deus, onde as vidas passam a se voltar para o Teu altar em completa e total dependência. Ó Deus, queremos pedir ao Senhor por conversões, por almas, por todas as pessoas que vão ouvir o Evangelho através de nós, que já ouviram o Evangelho, que nós possamos, ó Deus amado, estar em oração para que o Senhor faça frutificar a semente. Queremos te suplicar por essa noite, por este momento onde estaremos fazendo um devocional, e pedir que o Senhor cresça, que o pastor diminua, para a Tua honra e glória. Amém. Essa noite, meus amados irmãos, vamos fazer um devocional sobre uma vida de oração por missões, uma vida que se volta para o altar do Senhor, clamando a Deus pelos perdidos, clamando a Deus para que Deus possa realizar esta grande obra diante dos nossos olhos. Quando nós falamos de orar por missões, nós podemos orar tendo vários focos, vários propósitos, vários objetivos em mente. Podemos orar para que Deus abençoe os missionários do campo. Certamente esta é uma oração importante, valiosa. Podemos orar diretamente pelas almas dos perdidos, por aqueles que não conhecem o Senhor. Porém, podemos orar pela questão de termos condições de contribuir mais. E esta noite eu quero falar a respeito de um tópico, de um aspecto importante, quando tocamos neste tema, uma vida voltada para a oração. E eu quero então que os irmãos abram, por gentileza, sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 35. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Diz assim a palavra do nosso Deus: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita.
Meus irmãos, nós notamos que é comum na pedagogia de Jesus, nessa didática de ensino de Jesus, se utilizar de figuras que eram comuns à época em que ele viveu. E aqui Jesus se utiliza de uma figura da agricultura, uma figura da colheita. Nós estamos falando de uma nação que era voltada para um comércio agropastoril. Então, a maneira deles viverem era justamente obtendo uma colheita e cuidando de animais. Era assim que a nação de Israel, na sua grande maioria, vivia. Nós não sabemos se Jesus estava neste momento diante de uma grande colheita, observando aquela grande colheita e vendo as dificuldades que poucos trabalhadores tinham para conseguir dar conta do trabalho. Fato é que Jesus se utiliza desta figura e ele, a partir desta figura de trabalho, ele então traz agora um ensinamento a respeito da obra missionária, a respeito do campo, a respeito então da salvação de almas. Jesus vem fazendo isso durante todo o seu ensinamento. Se você lembrar, quando Jesus chama aqueles pescadores, faz o convite para eles o seguirem, serem seus discípulos, Jesus nos chama para serem pescadores de homens. Ele utiliza a figura da pesca, algo que também era muito comum, para que eles agora pudessem pescar homens, sendo aí uma figura também na obra missionária, de evangelismo, da salvação de almas. Aqui é a figura da seara, da colheita. E o que o versículo 38 nos ensina é que nós devemos rogar. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Meus irmãos, nós precisamos ter uma vida de oração por missões. Nós precisamos ter uma vida de oração pela essa obra que Deus realiza. Precisamos, como igreja, fazer todo o possível para que as pessoas que são sérias, são compromissadas, os salvos do Senhor, que são chamados por Deus, possam se levantar e desejar participar da obra missionária. Nós precisamos ser um celeiro missionário. Nós precisamos desejar ardentemente que Deus levante homens e mulheres que amem a Deus, para que eles possam fazer a diferença nos campos. Há pouco tempo eu estava ouvindo um diretor de um seminário evangélico e ele falava a respeito da crise vocacional da atualidade. Crise vocacional. O que isso significa? Significa que cada vez mais diminui as pessoas que desejam entregar sua vida em prol da obra missionária. Cada vez mais diminui o número de pessoas que desejam ir para o campo e estar total e completamente à disposição de Deus. Muitos desejam ficar na igreja, contribuem, oram, mas estamos tendo uma crise vocacional, onde poucas pessoas estão se entregando para uma obra então mais direta, pastores e missionários. Muitos jovens, adultos, homens e mulheres, não estão mais nem considerando a possibilidade de se envolverem com a obra de Deus de uma maneira mais direta. Alguns estão completamente decepcionados e nem sequer cogitam mais participar de uma obra assim. Este
líder do seminário começou a enumerar alguns fatores que me chamaram a atenção em relação ao porquê os jovens, os adultos, não consideram mais a possibilidade de serem pastores e missionários. Ele afirmou que alguns estão encantados com o dinheiro, com o conforto e com a segurança financeira da nossa época, e assim não conseguem abrir mão daquilo que o dinheiro oferece, para poder segurar aquilo que Deus oferece. A meta, o alvo, é passar no concurso, é passar no vestibular, e este é um sonho de muita gente. Não tem nada de errado com esta visão, de passar no concurso, de se formar numa faculdade. A grande questão é que cada vez mais se pensa de maneira secular e não se volta para uma possibilidade de fazer um trabalho no campo, na seara. Outros não desejam ir para o ministério por entender que há uma grande dificuldade de lidar com personalidades, de lidar com pessoas, e não se veem preparadas, e não se veem capacitadas, e não têm uma saúde tão boa assim para poder lidar então com as grandes lutas, embates e dificuldades da obra do ministério. Por isso preferem então continuar onde estão. Outros se decepcionam com a igreja, se decepcionam com os relacionamentos e acabam se envolvendo o mínimo possível. Acham que essa história de entregar a vida, a obra, se sacrificar, é romantismo. Meus amados irmãos, estou falando de algo real. Estava conversando com um jovem há pouco tempo, falando a respeito de viver de uma maneira integral para Deus, se lançar no campo missionário, salvar almas e se alegrar com aquilo que Deus faz e realiza através da mensagem. E o que eu escutei é que eu estava falando de algo utópico, não realista, de que estas mensagens são muito romantizadas, de que na realidade isto não é a verdade nua e crua do dia a dia. O que nós notamos são pessoas cada vez mais desapontadas, entristecidas, desanimadas, para então participarem da obra missionária. Ir para um lugar desconhecido é um grande desafio. Alguns nasceram numa capital e não aceitam ir morar no interior, porque não tem as mesmas vantagens de uma capital e não está disposto a abrir mão disso. Outros nasceram no interior e jamais aceitariam ir morar na capital para fazer a obra. Deixar pais é um grande desafio. Deixar familiares amados. Não sei quantos dos amados irmãos tiveram que deixar seus pais em alguma região. Eu sei que alguns irmãos não moram na mesma região dos seus pais. E certamente você sabe do desafio, da tristeza, de querer estar junto deles e muitas vezes não poder estar lá. Amigos, o conforto, uma mudança completa de cultura, tudo isso tem sido considerado barreiras quase que intransponíveis para as pessoas decidirem ir para a obra, decidir então colocar seu coração na obra. Fato é, meus irmãos, que muitos fatores externos, fatores internos, estão contribuindo para que os campos missionários sejam abandonados ou nem sequer sejam visitados por nenhum crente. Muitos campos missionários não passam nem pela mente das pessoas. Isto por quê? Por causa da grande dificuldade do campo e da obra. Nós temos, meus amados irmãos, várias igrejas sem pastores. Basta você sair um pouquinho deste campo do Cariri,
que é um campo muito concentrado por causa do seminário há 70 anos aqui, e você vai notar a carência de pastores, de homens sérios, de missionários sérios, pregando uma verdadeira doutrina no nosso próprio país. Soube recentemente de uma igreja que fechou, uma igreja que era da convenção. Essa igreja saiu da convenção batista, saiu por ter aderido à visão liberal de um pastor, e essa visão liberal significa que o pastor não acreditava mais na inspiração das escrituras. A igreja saiu com ele, e recentemente eu soube que essa igreja fechou. O pastor saiu e a igreja fechou. Para você notar a grande dificuldade do campo. O que nos cabe fazer como igreja diante de uma realidade de crise vocacional? O que nos cabe fazer como igreja diante de um campo que branqueja, diante de um campo que está pronto para a colheita, mas não tem trabalhadores? O que a Bíblia nos exorta a fazer? Orar por mais trabalhadores. Jesus nos advertiu que é dever da igreja orar por mais pastores e por mais missionários. Orar não apenas por aqueles que já estão no campo trabalhando arduamente, heroicamente. Certamente nós devemos orar por eles, mas não podemos perder o detalhe de orar por aqueles que ainda nem foram para o campo, de orar por aqueles que nem sequer pensaram ainda em ir para o campo. Nós precisamos orar para que Deus toque em corações, para que esses corações se entreguem completamente à vontade do Senhor e eles possam ir para a obra. Ir para o campo, meus amados irmãos, ir para a obra é algo muito árduo que exige muito daquele que se entrega. Vejam que Lucas, numa passagem paralela a essa de Mateus, vai afirmar, Lucas capítulo 10, versículo 2. Nota aí comigo, por gentileza. Lucas capítulo 10, versículo 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Missões é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Sempre devemos orar para que Deus levante mais um para fazer a obra, porque a seara é grande. E quem diz que os trabalhadores são poucos é a Bíblia, é o próprio Jesus. Podemos, às vezes, até ter uma falsa impressão do campo evangélico, ter uma falsa impressão do campo missionário, achando que já existem muitos missionários, achando que já existem muitos pastores e que são suficientes para fazer a obra, que já contribuímos com muitas pessoas, que já contribuímos com muitos campos. Mas a Bíblia nos afirma que não é suficiente. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Para que você possa ter uma noção, eu vou te dar alguns dados, só para que você possa entender de uma maneira mais real isto que Jesus estará afirmando a respeito da grandiosidade da seara e dos poucos trabalhadores. Há mais de 2.000 povos no mundo sem o conhecimento do Evangelho. Estou falando de etnias inteiras, 2.000 povos que não conhecem o Evangelho. Existem cerca de 3.000 línguas, sem um versículo bíblico traduzido em seu idioma.
3.000 idiomas, e nenhum versículo bíblico traduzido ainda neste idioma. 2 bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. 2 bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Quem vai aos campos? Quem vai pregar? O campo é ou não é grande? Há ou não há muito trabalho para se fazer? E os trabalhadores são ou não são poucos? Às vezes nós pensamos assim: estamos mandando já um missionário para a África, é suficiente. Nós estamos falando de um continente inteiro. Com um missionário, nós precisaríamos mandar um batalhão inteiro para lá, uma igreja inteira transportada para a África, de evangelistas, de missionários. Pensamos e ouvi recentemente esse tipo de argumentação: nós já vamos mandar um missionário para Portugal, para que mais 2? Como assim? Você já parou para entender quantas pessoas em Portugal não conhecem ao Senhor Jesus? Quantas pessoas precisam ouvir da sua palavra? Os trabalhadores são poucos. E no Brasil, pastor? Eu quero dar aqui para você alguns dados que falam de 8 grupos no Brasil. Grupos que foram menos evangelizados e que até hoje possuem um número mínimo de evangélicos ou nenhum evangélico. O grupo indígena no Brasil. Você já orou pelos índios? Você já parou para dizer: Senhor, salva os índios, salva os índios? Existem cerca de 117 etnias sem a presença de um missionário e sem o conhecimento do Evangelho. 117 etnias indígenas só no Brasil, sem um missionário e a presença do Evangelho. Nós precisamos orar por mais trabalhadores entre os índios. Os ribeirinhos, ali na bacia amazônica, há cerca de 37.000 comunidades, escute bem, 37.000 comunidades de ribeirinhos ali. E a pesquisa mais recente do IBGE apontou a ausência de igrejas evangélicas em pelo menos 10.000 dessas comunidades ribeirinhas. 10.000 dessas comunidades que ficam ali ao largo do rio Amazonas não possuem uma igreja para se congregar. Tem uma história bem interessante sobre uma igreja dessa dos ribeirinhos com a rádio transmundial. É um testemunho bem interessante, onde aqueles ribeirinhos, eles, ouvindo a rádio transmundial, começaram então a fazer com que todos pudessem se reunir em determinado horário para poder ouvir aquele programa, e ao ouvir aquele programa, eles tinham o seu culto, o seu momento de aprendizado e de ensino. E um determinado líder da igreja transmundial, ao visitar os ribeirinhos, ele notou que o nome daquela igreja dos ribeirinhos era o nome de um programa que eles tinham na rádio transmundial. E ele ficou então se perguntando: como assim? De onde eles tiraram essa ideia? E aí eles disseram: não, porque nós tiramos esse nome justamente da rádio que nós ouvimos e estabelecemos o nosso culto. Nenhum pastor dentre eles faziam culto através da rádio, porque não tinha ninguém para se pontificar, trabalhar com eles, porque é árduo. O trabalho com os ribeirinhos é um trabalho muito árduo, muito árduo.
Terceiro grupo menos evangelizado no Brasil, os ciganos. Há cerca de 700 mil ciganos calou no Brasil e apenas 1.000 se declaram crentes no Senhor Jesus. 700 mil ciganos, só de uma determinada identificação. Você já orou pelos ciganos? Em algum momento, Senhor, levanta um obreiro, levanta um missionário para fazer a obra dentre os ciganos. Lá em Souza, onde eu pastoreei, existe uma comunidade grande de ciganos. E é uma dificuldade enorme de entrar nessa comunidade, porque eles não aceitam que você entre se você não compartilhar daquela vida social deles. É muito difícil, é um grupo muito fechado. Precisa de pessoas que se habilitem a entrar ali. Talvez um cigano ser ganhado para Cristo, para que ele se torne um missionário e faça uma grande obra na comunidade. Os sertanejos, há 6.000 assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica no norte e no nordeste. 6.000 assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. É uma realidade totalmente diferente da nossa, né? Estamos aqui no Cariri, Crato, Juazeiro, Barbalha, e você escolhe, né, a igreja que você quer ir, né? Então você tem a igreja 2 km de distância uma da outra, 5 km de distância uma da outra. Se você quiser andar um pouco mais, você pega 7, 8, 10, e você vai achando igreja atrás de igreja, igreja atrás da igreja. E você tem comunidades que não tem uma igreja sequer evangélica. Os quilombolas, não sei se você já ouviu falar sobre eles, um ministério muito árduo no Maranhão, formados por comunidades afrodescendentes. Há aproximadamente 5.000 comunidades quilombolas no Brasil, sendo que 3.524 são oficialmente reconhecidas. E a estimativa é que 2.000 dessas comunidades continuam sem a presença de uma igreja evangélica. 2.000 comunidades dentro dos quilombolas. Há pouco tempo nós tivemos aqui no Seminário Batista do Cariri um jovem estudando, se preparando, se formou no ano passado, e um dos desejos dele é justamente trabalhar dentro dos quilombolas, e é necessário, e é preciso, e as igrejas precisam orar para que se levantem mais homens para fazer essa obra. E por que há tanto desânimo? Porque muitas das vezes as pessoas se levantam, mas não têm apoio, não tem o nosso apoio, as igrejas não estão apoiando, a igreja não está segurando a corda do lado de cá, e aí muitos estão desistindo de fazer esta obra. Precisamos, meus amados irmãos, juntos fazer a obra. Eu não sei se os irmãos sabem, mas quando nós falamos de imigrantes, nós temos só no Brasil mais de 100 países representados no Brasil, 100 comunidades de países representados no Brasil. Há quase 300.000 pessoas no Brasil que são de outro país. 27 são países onde não há plena liberdade para o envio missionário e pregação do Evangelho. Note o que eu estou te dizendo. Desses 100 países que estão no nosso país representados em comunidades muçulmanas, comunidades árabes e por aí vai, 27 dessas comunidades não aceitam um missionário entrar lá. Mas sabe o que acontece? Eles estão no nosso país, e no nosso país nós podemos falar para eles, no nosso país nós podemos pregar para eles. Então nós podemos sim ir nessas comunidades e falar do amor de Cristo. Eles estão no nosso país, eles estão na nossa casa. E
Você já parou para imaginar e pensar no impacto que a conversão dessas pessoas pode trazer aos seus países? Pessoas que têm parentes nesses países que vão voltar para lá em algum momento e voltam com o Evangelho, transformando o mundo através do Evangelho, que todos os imigrantes que chegam ao Brasil possam ter um encontro com o Evangelho, que tenham pessoas que se levantam nessas comunidades para pregar o Evangelho. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o missionário Isaías. Esteve ano passado naquele trabalho Proclamar, que a gente realizou. Ele foi o preletor, e ele faz um trabalho justamente assim, com vários países africanos. Ele faz um trabalho de discipular, de pregar o Evangelho dentro da faculdade. Para quê? Para que essas pessoas possam voltar para o seu país levando o Evangelho. Precisamos de mais trabalhadores entre os imigrantes. Surdos, pessoas com limitações na comunicação. Há mais de 9 milhões de pessoas surdas no nosso país. Preste bem atenção: 9 milhões de surdos no nosso país. Menos de 1% se declara crente no Senhor Jesus. Onde estão os missionários que se levantam para este campo tão grande de 9 milhões? Você já pensou que uma igreja de 9 milhões de pessoas? Quando nós pensamos, rapaz, se nós tivéssemos uma igreja de 9 milhões, não, pastor, é impossível, é muito grande. Pois é um campo muito grande de perdidos também, muito grande. E as pessoas precisam se habilitar para fazer a obra, aprender Libras. Meus amados irmãos, quantos surdos nós temos na nossa igreja? Quantos surdos congregam, são membros dessa igreja? Quantos? Quantos trabalhos missionários essa igreja já fez para os surdos? Precisamos despertar, meus amados irmãos, para fazer a obra. Tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho, precisamos nos capacitar, precisamos aprender Libras, precisamos fazer a obra. Algumas das nossas igrejas fazem esse trabalho em Juazeiro do Norte, precisamos fazer. Um surdo não pode vir para a nossa igreja, porque ele vai ser privado de não entender nada. Deus precisa levantar pessoas para fazer uma obra dentro dos surdos. Existe um grupo, que é o último grupo que eu quero citar, que é o grupo dos extremos, e este grupo também é pouquíssimo evangelizado. É o grupo dos mais ricos do Brasil e o grupo dos mais miseráveis do Brasil. Esses dois extremos, dentro da pesquisa feita pelo IBGE, são grupos onde o Evangelho praticamente não se encontra, entre os mais ricos e entre os mais pobres. Agora, note que coisa interessante: muitas das vezes nós não paramos para pensar em fazer um trabalho missionário para os ricos. Quando se fala nisso, parece até esquisito. Vamos fazer trabalho missionário para ricos? Eles não vão para o inferno, não? Todo rico vai para o céu, é? Parece que não precisa pregar o Evangelho para rico, mas precisam-se de pessoas que estejam em determinadas posições, que possam chegar até eles e pregar o Evangelho. Precisam se levantar pessoas para fazer este trabalho dentre eles. E o que falar dos mais miseráveis e pobres? Não, pastor, isso é trabalho da Assembleia de Deus. Igreja Batista regular não faz esse tipo de trabalho. Por quê? Já notaram que parece que nós somos igrejas de classe média? Nós acabamos muitas das vezes nos resumindo ou nos classificando como igreja de classe média. Se você é da classe média, seja muito bem-vindo. Se você é rico, você não vai gostar muito, porque aqui não tem tanto conforto. E se você é muito pobre, também você não vai gostar muito. Ou eu não vou gostar de ficar com você. Igrejas para analfabetos.
Chega um analfabeto na nossa igreja. O que nós fazemos para que ele possa conhecer o Evangelho? O que nós fazemos para que ele possa, então, entender o Evangelho, poder ler o Evangelho? Um trabalho de alfabetização. Quantos professores nós temos no meio batista regular? Quantos trabalhos para alfabetizar pessoas que não conhecem o Evangelho, para ter a disposição de ler a Bíblia em sua própria língua? Nós temos às vezes analfabetos dentro das nossas igrejas e ninguém se disponibiliza a ensinar a eles a alfabetizar essas pessoas. Eu não vou nem citar um ministério mais impactante, confrontador, planejado com as crianças, que muitas das vezes também é um grupo renegado, é um grupo que é deixado de lado, e simplesmente as crianças vão amadurecendo, crescendo, sem ouvir de fato o Evangelho. Escutam a historinha de Davi e Golias, escutam várias outras historinhas, mas não escutam o Evangelho, não ouvem falar sobre arrependimento, sobre culpa, sobre pecado. Precisamos de missionários também para esse grupo. Por que o Senhor está citando todos esses grupos para nós essa noite? Para que nós possamos orar. Porque o que Jesus nos disse? Rogai. Que nós possamos rogar, orar. Porque o campo, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Igreja, nós temos muito o que fazer. Muito o que fazer. Nós podemos ainda fazer muito. Nós não podemos cruzar os braços. Olha a quantidade de grupos que eu citei essa noite que precisam ouvir o Evangelho, que precisam de igrejas se instalando lá, que precisam de missionários com a sua família inteira indo para lá. Já faz um bom tempo que eu estou dando aula em seminários. Está cada vez mais raro um seminarista se formar e ir para um interior daqueles bem bravos. Está cada vez mais difícil pessoas pagarem um preço alto para fazer a obra. Meus amados irmãos, não é que uma pessoa que está num campo mais confortável, numa metrópole, não pague um preço, mas precisamos chegar a todos os lugares, precisamos alcançar todos esses povoados, precisamos fazer uma diferença nesta área, precisamos fazer essa obra. Pense em todos esses grupos que eu citei esta noite. Se você tiver anotado, passe a orar por cada um deles, ore por cada um deles. Quando foi que você orou pelos quilombolas? Para orar por eles e suplica ao Senhor: Senhor, levanta obreiros. Estamos aqui para ajudar esses obreiros. Levanta obreiros, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos e está diminuindo cada vez mais. Levanta teus santos. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por esse alerta que o Senhor trouxe à minha vida durante este preparo, durante esse estudo. Quero te agradecer, ó Deus, por me despertar para tantos campos, tantas etnias, tantas estratégias que podem ser utilizadas pela igreja para alcançar esses grupos. Ó Deus, que nós possamos abrir nossa mente para fazer um trabalho bem maior do que aquele que nós temos feito. Levanta pessoas entre nós, desperta corações, desperta vidas, incomoda, Senhor, incomoda, para que possamos, ó Deus, como igreja, fazer mais.
Que sejamos desafiados esse ano a fazer mais, que possamos fazer mais, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos encerrando. Os irmãos podem então ter o seu momento de oração. Eu quero pedir